Vamos então continuar e agora vamos ter um painel de discussão, portanto um formato um pouco diferente do que temos tido até agora esta manhã. Vamos falar sobre os assuntos emergentes nas finanças públicas, no geral. É um mundo em rápida transformação, como temos estado aqui já a observar por estes dois primeiros keynote speakers que tivemos. Peço à nossa moderadora, a juíza conselheira Ana Furtado, que venha aqui para o pé de nós e que venha fazer a moderação deste painel, também numa colaboração com o Tribunal de Contas de Portugal. Peço ao Dr. Miguel Barros, da Guiné-Bissau, que se junte aqui ao painel. Ao Dr. Pedro Lopes, que é o Secretário de Estado da Economia Digital de Cabo Verde, também para se juntar ao painel. E, por fim, ao Dr. José Carlos Azevedo Pereira, que é Diretor-Geral do GPARI em Portugal, que se junta a nós. Já estamos muito atrasados, como sabem, no nosso programa desta manhã, o que é uma vulgaridade neste tipo de eventos, mas peço à Ana Furtado que seja rigorosa com os tempos e também peço a colaboração de todos os participantes. Não sei se terão apresentações PowerPoint, se as tiverem, já terão com certeza agilizado com o meu colega. Portanto, podemos então iniciar. Obrigada. Queria começar naturalmente, por cumprimentar os colegas de painel, o Dr. Paulo Borges, o Dr. Miguel Barros, o Dr. Pedro Lopes e o Dr. José Carlos Pereira. Queria agradecer o convite e elogiar a iniciativa e toda a sua operacionalização. Gosto de ver a casa de facto cheia, de participantes que vêm de fora e de longe, o que de facto torna aqueles que aqui estão e que são de cá com uma tarefa de maior responsabilidade e de maior exigência, mas também de maior alegria, não é? Podemos partilhar com uma plateia diversificada tudo aquilo que entre nós conhecemos e sabemos. E, portanto, o objetivo deste painel é também esse em particular, é que as experiências de uns que vêm de fora e outros que estão cá, seja de facto partilhado neste mundo que, pelos vistos, todos nós conhecemos, que são o das finanças públicas. Portanto, a pertinência desta temática no contexto mais geral das finanças públicas não é novidade. Porém, tratá-las com profundidade e resiliência é um desafio que é sempre pertinente. No caso particular deste segundo Fórum das Finanças Públicas, PALOP-TL, acresceu o envolvimento de todos estes atores de outros países. Esperamos assim, em conjunto de experiências diversas que nos permitam abrir horizontes e enriquecer os conhecimentos. Portanto, é isto que eu lanço aqui aos nossos colegas de painel, este desafio de abrir horizontes e enriquecer os nossos conhecimentos de todos. O tema que nos foi proposto, assuntos emergentes nas finanças públicas, um mundo em rápida transformação. E a primeira questão natural que se poderá colocar é que assuntos são estes? Ou seja, que matérias são estas ligadas às mudanças do presente e pertinentes, em particular, nas finanças públicas. O FMI, a OCDE, a União Europeia, as instituições superiores de controle diversas, as inglesas, a inglesa, a finlandesa, a francesa, entre outras, têm vindo nas suas publicações a densificar periodicamente muitas destas temáticas. Neste contexto, só assim muito brevemente, cinjo a 5 destas temáticas que foram apresentadas nos últimos 5 anos, digamos assim. Por exemplo, a combinação de políticas em tempos de mudanças como os atuais, tendo em conta a inflação e a contração económica, uma das temáticas na ordem dos dias. Outra das temáticas na ordem do dia é a credibilidade das finanças públicas, que já se arrasta aqui há alguns anos. Outra, claro, e que vamos tratar hoje, as alterações climáticas. Outra, as desigualdades. Outra, a transformação digital, a equidade intergeracional, ou como aqui em Portugal se tende a chamar a solidariedade intergeracional. E, claro, aquela questão também pertinente para todos nós,
e que nos foi dada, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, foram alguns dos temas que eu recolhi como os assuntos emergentes para as finanças públicas na atualidade. E para este painel temos o prazer, de facto, de ter connosco alguns peritos nestas questões. E, designadamente na área ambiental, na área das tecnologias digitais e na área da coesão social e das desigualdades e macroeconómicas, digamos assim. E, portanto, começo desde já por pedir ao nosso primeiro orador, o Dr. Miguel Barros, que toma a palavra, sendo que o Dr. Miguel Barros é um jovem entre nós, é um jovem licenciado em Sociologia, o seu pilar fundamental é a Sociologia, aqui nesta casa, no ISCTE. Atualmente é o diretor executivo da organização não governamental Tiniguena, portanto é uma ONG que atua na proteção e valorização dos recursos naturais. Tem um percurso que por si só fala, ganhou diversos prémios, desde bastante ainda mais jovem, não é? Portanto, recebeu o Prémio Humanitário Pan-Africano de Excelência em Pesquisa e Impacto Social, foi eleito pela Confederação da Juventude da África Ocidental a personalidade mais influente do ano de 2018, e fundou também, portanto, é um homem que também trabalha com o coração, porque tem a iniciativa de fundar coisas, não é? E, portanto, fundou a Corubal, Cooperativa de Divulgação de Obras Científicas e Culturais na Guiné-Bissau. Portanto, fiquei impressionada com este currículo e estou expectante para o que nos vai dizer. Ok. Obrigado, já é boa tarde. Esqueci-me de dizer que eu queria a cada orador que falasse no máximo até 15 minutos. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Voltar também a esta casa, onde fiz a graduação e pós-graduação, saudar diferentes atores que estão aqui, representando os nossos países, e também as instituições governamentais, judiciais, diplomáticas e afins. Foi-me proposto falar sobretudo sobre as respostas, sobretudo as finanças públicas em relação às questões ambientais no continente africano. Isto visto desta forma parece uma denota, né? Porque em África as finanças não respondem às questões ambientais, em termos de expectativas favoráveis. Em África as finanças são um problema para as questões ambientais. Então, olhando a proposta temática, nessa linha provocatória, o meu foco foi, em que medida é que as práticas políticas em África, voltadas para as questões do financiamento do sistema público baseado na exploração dos recursos naturais, favorecem ou potenciam a economia dos nossos países e o bem-estar. Se desse ponto de vista pode ser aceitável, nós podemos olhar alguns elementos importantes que efetivamente nos demonstram ou não a importância dos recursos naturais ao nível das políticas públicas voltadas para o investimento, seja ele público ou privado, e como é que esse investimento constitui fator de transformação econômica dos nossos países. As experiências nos mostram que o caminho percorrido não foi um bom caminho, foi um caminho horrível, foi um caminho péssimo. Se olharmos, por exemplo, para os 6 motores de crescimento econômico em África, vamos encontrar uma dupla situação que mostra a nossa dificuldade de compreender a proposta, por exemplo, deste tema, que é o tal paradoxo. Em primeiro lugar, nós temos, por exemplo, a exportação de matéria-prima. Cerca de 65% da nossa economia é suportada pela exportação da nossa matéria-prima. E rapidamente, dos 5 produtos, cacau, petróleo, ouro, castanha, caju e algodão. Ou seja, há uma pressão muito forte em relação àquilo que são as commodities naturais, né? Mas se olhamos para o resto, o que é que vem? Embora o Paulo falou da reserva natural que é o continente africano, mas o segundo motor de crescimento econômico em África é a importação alimentar.
E essa importação alimentar não é feita a partir do continente africano, é feita a partir da Europa e dos Estados Unidos. E nos últimos anos, a China ocupou a fasquia dos Estados Unidos, o que mostra também a dinâmica geoestratégica de disputa da África, tanto do ponto de vista da exportação, a partir desses países, mas também de controle de rotas comerciais. E aqui é importante o que está a acontecer agora no Sudão. Não é a base militar como elemento de foco da instabilidade, é o controle de rota comercial que permite acesso aos 3 continentes e aos 3 mercados entre a China, a Rússia e os Estados Unidos da América. Portanto, nós temos essa questão de importação alimentar muito associada ao controle de rotas do comércio. Na África Ocidental, União Europeia, China e Estados Unidos, sobretudo voltaram para a questão da pesca, onde está Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, como grandes potências. Depois estendemos até o norte, temos Marrocos, e concentra 75% da reserva de pesca daquilo que são as licenças para a União Europeia, que agora são disputadas com a China. Portanto, a questão da importação alimentar é fundamental se olharmos do ponto de vista da zona costeira, mas se olharmos do ponto de vista continental, compreendemos a Rússia na Guiné-Conakry, compreendemos a Rússia no Mali e compreendemos a Rússia também ao nível, por exemplo, do Burkina Faso. Porque toda a questão da importação de cereais e toda a questão da importação de fertilizantes é exatamente esse elemento que mobiliza a disputa ao nível desses países que agora têm um grande nível de estabilidade. Ou seja, enquanto nós não mudarmos o modelo do financiamento do sistema público baseado nos recursos naturais e África, enquanto reserva desses recursos naturais, não haverá investimento em África. E isso nos leva ao terceiro motor de crescimento econômico em África. Até a Covid, a ajuda pública ao desenvolvimento estava cerca de 40 mil milhões para todo o continente africano. Mas o elemento novo, que até foi disputado também com a Covid, é que as remessas dos imigrantes agora ultrapassou também a ajuda pública ao desenvolvimento. E 75% dos imigrantes africanos estão no continente africano, o que é uma boa notícia. Faz com que, ou seja, em termos de existência de mercados, serviços e capitais, a partir da circulação do dinheiro no interior do continente, isso já está a permitir ter algum impacto em termos da nossa balança comercial e também algum impacto em termos de financiamento ao nível local. Os Estados, sobretudo a sul do Saara, são muito centralizados, são muito partidarizados, são extremamente pesados. Então, o investimento que fazem são investimentos de alienação do património voltado para aquilo que é o investimento externo. E, em contrapartida, é absorvido em termos de consumos obsoletos, despesas de representação. Nos últimos dias, Angola tem a ver com as viaturas que foram adquiridas. E isso não tem, efetivamente, um elemento de valorização de como é que a capacidade de transformação local pode potenciar o setor econômico. O quinto elemento, também que é extremamente interessante, que é sobretudo marginalizado pelas políticas públicas do FMI e Banco Mundial, é a economia não formal. É o quinto fator, o motor de desenvolvimento econômico em África. E a economia informal, eu chamo de economia da vida porque a informalidade não existe, porque o próprio Estado é que se informaliza para depois ir captar esses elementos de coerção em termos de cobranças de taxas, mas não de garantir nem proteção e muito menos criar mecanismos de produção e transformação local. A economia da vida em África hoje está a impactar pelo menos em cerca de 35% nas zonas onde são mais intensas, sobretudo ao nível da África Ocidental. Costa do Marfim é um caso paradigmático, porque o segredo dessa produção vem de uma ligação muito forte com os serviços ecossistêmicos. A classe pobre, a classe média baixa, que tem acesso ao consumo, aos produtos frescos, não consegue entrar nos centros comerciais. Vai exatamente a economia não formal. Quem chega, por exemplo, ao mercado de Bandim em Bissau, ou a Sucupira em Cabo Verde, ou a Sandagá na praia, aquilo que encontra como manancial de cores, de serviços, de saberes, de produtos, são efetivamente a produção local, orgânica, a partir de pessoas que vivem no dia a dia para terem as suas melhorias de condições de vida. E o Estado não está ali presente. Mas esse elemento, em termos de tanto políticas de ajuda pública, como de serviços de dívida, são completamente marginalizados. E o último elemento, que é o elemento que em alguns casos, como Seychelles, foi uma bênção, mas em alguns casos, como em Cabo Verde, foi uma desgraça, que é o turismo, é o sexto fator de crescimento econômico em África.
Antes, com o Covid, Cabo Verde estava a crescer acima de 4, 5% do PIB. Com o Covid, Cabo Verde regrediu menos de 10% do PIB. E o turismo ocupa a principal fonte de renda, de emprego e de dinamização da economia em Cabo Verde. E esse turismo, infelizmente, o capital é estrangeiro. Italiano, espanhol, português e agora também estão a entrar os alemães. Ou seja, pensar a transição tanto ecológica ou a transformação estrutural, onde dos 6 motores de crescimento econômico, só 2 é que são internos, não dá confiança, não dá garantia para as reformas que foram anunciadas aqui esta manhã. E onde também as despesas são ainda excessivamente supérfluas. Por exemplo, na Guiné-Bissau, o Orçamento Geral do Estado, quase 98% é financiado pela ajuda pública ao desenvolvimento, mas as despesas do Estado, cerca de 45% do orçamento é consumido pelos encargos da soberania, presidência, assembleia, governo e as forças armadas. 12% para os setores sociais. O que é que fica para investimento público? Ou seja, o que está aqui em causa, por um lado, o modelo de financiarização da nossa economia, enquanto baseado nas dinâmicas de atribuições de licenças de exploração, transformando os nossos países como reservas exploratórias, é um modelo neocolonial que não potencia a transformação e transforma os nossos governos em estruturas extremamente preguiçosas que vivam, de algum modo, daquilo que é pago pela capacidade que têm de negociar algumas licenças. Como é que é possível um país que tem, por exemplo, Guiné-Bissau, mais de 200 variedades de peixe, não tem nenhuma fábrica de transformação de peixe? Nenhuma. Durante 50 anos de vida. Como é que é possível um país que tem quase 4 climas, como Angola, que depende só de um único produto para financiar a sua economia, que é o petróleo? E hoje, o grande problema que nós temos, desde a África do Sul até o Egito, são as maiores referências em termos de pujança econômica, é efetivamente a questão da dívida. Ou seja, nós temos um nível de serviços em termos de exportação da matéria-prima, esses produtos saem e voltam com mais-valia, com um valor acrescentado, que nós não temos capacidade de adquirir, e ao mesmo tempo concentrados, em alguns casos, através ou da monocultura ou da dependência de um produto. Guiné-Bissau, castanha de caju, Angola, petróleo, Cabo Verde, turismo, São Tomé e Príncipe, cacau, e que faz com que, tanto que a capacidade de investimento seja fraca, e as despesas são tão grandes, nós continuamos agora a alienar esse patrimônio em serviço de dívida. Ou seja, nós não estamos a fazer negócio para, por exemplo, dar uma licença de pesca à União Europeia e receber dinheiro para fazer investimento. Nós já estamos a fazer atribuições de licença para pagar dívidas, que é o que está a acontecer em Angola com a China. Os serviços de dívida da Angola com a China em relação àquilo que foi tanto a capacidade de Angola sair do esquema, em primeiro lugar, do FMI Banco Mundial, para entrar no modelo chinês e ter liquidez. E depois, quando faliu, para voltar novamente agora ao modelo do FMI Banco Mundial, inclusive para financiar a transição energética dos Estados Unidos da América, porque o modelo Biden é a economia limpa, enquanto que isso vai ser feito em função de exportação de petróleo a partir da Angola. O que é que isso nos provoca? Provoca com que o Estado não tenha capacidade efetivamente de fazer investimento público. O investimento que devia ser feito, do meu ponto de vista, devia ter 4 dimensões. A primeira dimensão é, sobretudo, a questão da conservação. Como proteger, como projetar o nosso patrimônio natural. Em segundo lugar, como é que isso permite, efetivamente, garantir com que as finanças joguem o papel não só de controlo, mas também de incentivo. E, em terceiro lugar, como é que esse incentivo garanta equidade e, ao mesmo tempo, a credibilidade das contas públicas. Então, isso implica, já vou acabar, algumas questões básicas. O Orçamento Geral do Estado, nos nossos países, ainda não é feito na base de participação pública dos cidadãos. Nós temos que fazer o Orçamento Geral do Estado baseado num modelo que permita com que os cidadãos que protejam, que conservam os seus espaços naturais, efetivamente decidam qual é o nível de investimento. Mas também as nossas contas públicas não chegam a tempo. Não há cultura de prestação de contas. E muito menos há dispositivos que facilitam para que o cidadão comum tenha acesso a, diariamente àquilo que é o estado das finanças públicas. Mas o mais crítico, do meu ponto de vista, é que agora a fórmula que nós estamos a encontrar é que, com a transição energética e com o financiamento do carbono,
podemos desculpabilizar o Ocidente de tudo aquilo que é o modelo de produção energética a partir do momento que compram as nossas taxas, sem que isso implique a alteração do comportamento do consumo no espaço ocidental e muito menos a alteração também do padrão daquilo que é o modelo dos servidores do Estado de nossos países. Enquanto nós não equilibrarmos a racionalidade das estruturas públicas, a capacidade de acesso aos serviços e, ao mesmo tempo, a institucionalização de mecanismos que levam o Ocidente a ser mais responsável na produção e consumo energético, as nossas florestas vão continuar a ter a China, os nossos mares vão continuar a ter a União Europeia, o nosso ouro vai continuar a ter os americanos, os nossos diamantes vão continuar a ter os sauditas, porque não há mecanismo que permita com que a África, enquanto bloco, produza aquilo que seria um mercado interno que lhe permita competir em pé de igualdade com outros blocos. Por isso, não é uma questão de ingenuidade, é, sobretudo, do meu ponto de vista, uma hipocrisia que está fundamentada, que leva com que, mesmo para combate ao Covid, a África seja efetivamente marginalizada para continuar essa dependência de fornecedores de matéria-prima e não agente de transformação na sua própria economia. Obrigado. Obrigada, doutor Miguel Barros. Ficámos, de facto, elucidados dos desafios deste modelo, que se calhar em todos os países, mas também em Portugal, deste modelo é onde não é fácil, de facto, incluir estes assuntos, os ditos assuntos emergentes que eu acabei por referir logo ao princípio. E obrigado por nos ter traduzido, de facto, de forma tão completa, os desafios que os países, em particular os africanos, têm pela frente. Eu agora daria de imediato a palavra ao Dr. Pedro Lopes, que é Secretário de Estado para a Economia Digital de Cabo Verde, que a sua origem académica vem de Coimbra, onde tirou o curso de Relações Internacionais, depois teve uma vasta experiência ao nível da consultoria, digamos assim, por vários locais, não é? Mas muito baseado nestas coisas, parece-me, ao ver o seu currículo, sempre focado nestas questões das altas tecnologias. Portanto, vamos ter o prazer de ouvir falar sobre inovação e transformação digital no centro de uma visão para a mudança estrutural das economias africanas, o caso de Cabo Verde. Pode falar, Sr. Secretário de Estado. Obrigado. Bem, muito obrigado. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República de Cabo Verde, cumprimentar também o Sr. Presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, meu colega da Guiné-Bissau, cumprimentar a representante da União Europeia aqui em Portugal, que também falou do nosso país, porque é também parte de Cabo Verde, cumprimentar todos os digníssimos líderes dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas também de Timor-Leste, cumprimentar os estudantes, os jovens. Gostaria que a audiência tivesse aqui mais juventude. É importante na definição de políticas públicas e no envolvimento daquilo que é transparência e envolver aquilo que é a população jovem no continente africano, que se estima em cerca de 65% do total da população. Eu venho aqui para falar um bocadinho da estratégia digital de Cabo Verde, aquilo que estamos a fazer, falar dos nossos objetivos em princípio, onde é que queremos chegar. Nós somos um país pequeno, mas temos a ousadia de pensar grande e definimos os nossos objetivos. Ainda há bocadinho dizia o Presidente da Assembleia, e hoje falou-se muito sobre a questão de consultoria, que temos que ser nós, enquanto líderes e definidores de políticas públicas, a saber exatamente onde é que queremos chegar. Precisamos do apoio de quem tem experiência, precisamos de parcerias, mas quem tem que definir os objetivos e tem que ter a visão, tem que ser os líderes africanos. E isto é essencial. E também se falou aqui de talento, e eu acho que isto se consegue com talento.
O objetivo de Cabo Verde é este: sermos uma porta de entrada para o continente do futuro e para aquilo que é a crescente importância da tecnologia no continente africano. Estamos a falar de finanças públicas e é muito interessante, e dou os parabéns à equipa da Propalop, TL, que de forma tão inteligente colocou aqui a inovação, colocou ontem e colocou hoje, esta equipa liderada pelo Dr. Ricardo, que tem esta percepção de que a tecnologia e a inovação vão mudar o mundo. Para terem uma ideia, se há 10 anos era impensável falar-se em levantamento de capital por startups africanas, o ano passado atingiu-se o recorde de 5 bilhões de dólares levantado por startups africanas. E apenas de poucos países, 4, 5 países. Nigéria, Quénia, na liderança. Acreditamos que nós queremos centralizar esta ideia do empreendedorismo de base tecnológica ter que passar necessariamente por países grandes no continente africano. E nós temos esta centralidade que explica um bocadinho também a história de Cabo Verde. Se seguirem a rota de pessoas que foram escravizadas, não eram escravos, sai-se de Portugal, vai-se a países como, na altura, Senegal e Gâmbia, escravizam-se pessoas, levam-se para Cabo Verde e aí surge um marketplace, onde depois os escravos, pessoas escravizadas, vão até o Brasil para trabalhar nas grandes plantações. Esta narrativa e centralidade de Cabo Verde, ela percebe-se pela distância de cada um destes continentes. Um crosswalk, se fizerem um X, entre Europa, continente africano, América do Sul e a América do Norte. Pois é, surge aqui uma oportunidade nova de nós, africanos, contarmos a nossa própria história. Utilizarmos esta centralidade, mas capitalizarmos. Em Cabo Verde, nós durante muitos anos, estão aqui vários compatriotas, utilizamos sempre esta narrativa da questão da centralidade atlântica. Temos que a capitalizar. Temos que fazer uso dela, mas em benefício das nossas gentes. E estas narrativas românticas, os africanos somos grandes contadores de histórias, mas ela tem que servir as pessoas. Eu acho que a tecnologia apresenta aqui exatamente um espaço fundamental e essencial para mudar o status quo. Nós em Cabo Verde, como eu disse, temos este objetivo. Como é que nós o queremos fazer? How are we gonna do it? Muito obrigado pelo apoio. Cabo Verde tem na sua estratégia uma governação eletrónica e serviços públicos digitais como algo central. Pensei hoje que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro estaria feliz por estar aqui nesta sala, porque se fala tanto em coleta e tanto em impostos, que o Vice-Primeiro-Ministro, que é também Ministro das Finanças, estaria muito feliz por estar aqui. Ele vai participar de forma online neste evento, mas é preciso saber que, para cobrar, há que criar riqueza. E o nosso continente tem que saber criar riqueza. Nós, na área da governação eletrónica e serviços públicos digitais, estamos empenhados em simplificar e modernizar os processos governativos, tornando-os mais acessíveis e transparentes para os cidadãos. Mas o que é que isto significa na prática? Significa que a governação digital em Cabo Verde são mais de 80 aplicativos digitais que servem o Estado e os cidadãos, é também a base para que o país seja um país reconhecido pela ausência de corrupção. São esses processos digitais, nós, mais uma vez, vaidosos, como somos os cabo-verdianos, por vezes falamos naquilo que é o orgulho e a diferença de Cabo Verde perante outros países. Não há diferença nenhuma. Primeiro que tudo, a corrupção ou a ausência dela passa também pela ausência de recursos. Se tivéssemos petróleo numa das nossas ilhas, se calhar estaríamos a falar de outra realidade. Mas
é importante pensar também na questão da digitalização da governança. Em Cabo Verde, os processos governativos são digitais. E isto é um passo importante e essencial para a transparência. Não podemos deixar isto à mercê das pessoas e da ética ou falta dela das pessoas, quadros intermédios ou líderes governativos. É uma ferramenta de transparência. Nós temos também, como um dos pilares da transformação digital, a educação e formação digital. Acreditamos firmemente que a educação é a base para o desenvolvimento sustentável. Quando falamos em economia digital, normalmente falamos em três coisas. Primeiro que tudo, capital. É preciso capital para investir. As startups e as empresas que querem uma transformação acelerada no digital vão precisar de muito capital. Depois, mercado. Preciso mercado. E, em último, talento. Eu acredito que o talento vem realmente primeiro. O talento é essencial. Em Cabo Verde andamos sempre muito à volta e procuramos muito dinheiro, mas eu acredito que os grandes projetos, os bons projetos aparecem quando são criados por pessoas capazes. E os fundos de capital de risco, eles procuram grandes ideias e grandes projetos. Quando se fala na falta de mercado, eu acho que não estamos a ver o big picture. Temos um mercado enorme. Primeiro que tudo, para os países africanos onde se fala português, há uma necessidade de apoiar a transformação digital. Aliás, nós temos a NOSI, que é o braço direito do governo para os assuntos da governação digital. Ainda há bem pouco tempo ganhou um concurso internacional para a digitalização do Tribunal de Contas de Angola. Vamos precisar, em todos os países onde se fala português, de colocar o digital no centro do desenvolvimento. Então há um mercado muito importante e muito relevante. O que é que estamos a fazer para o talento em Cabo Verde? Em todas as escolas secundárias, temos um projeto que se chama Web Lab. Todas as escolas secundárias, as crianças têm acesso a princípios de robótica, de programação, agora a inteligência artificial, que falava aqui o meu colega painelista sobre a questão do ChatGPT. E isto é importante porquê? Porque nós queremos mudar o nosso continente, é importante que as nossas crianças e nós, enquanto africanos, não sejamos apenas consumidores do mercado de tecnologia. Nós temos que ser atores. Mas para isso é preciso que nós pensemos como é que será o guineense, o cabo-verdiano, o angolano, que competências é que ele terá em 2040. Faltam muito poucos anos. Eu digo 2040, penso em 20 anos, 18 anos, ou seja, quem está a nascer agora. Que competências é que nós queremos? E temos que as trabalhar agora. Nós em Cabo Verde temos este projeto Web Lab para as crianças, já beneficiou mais de 25.000 crianças em todo o país e vamos passar para a fase 2 do Web Lab. O Web Lab, nós queremos levá-lo para a comunidade e é um projeto fantástico. Imaginem e sonhem comigo num contentor de barco um pouco mais alto que o normal, com painéis solares, onde as crianças aprendem robótica e programação e onde estes contentores estão ligados entre si e numa das ilhas, se nós fizermos um workshop, ele pode ser visto em todas as ilhas. Isto é preparar o futuro. Quando nós colocamos as nossas crianças a aprender inglês a partir do 5º ano, isto é preparar o futuro. O inglês é a língua da internet. Estas salas de aula, daqui a pouco tempo, não sei se estarão ocupadas. Ninguém sabe. O modelo de ensino vai mudando. O que não vai mudando é a vontade do ser humano aprender e procurar informação. E os fóruns da internet estão em inglês. Então, em Cabo Verde, a partir do 5º ano, aliás, com o ensino gratuito até o 12º ano, poucos países africanos têm esta virtude.
O inglês é ensinado a partir do 5º ano. Mas neste reforço de competências e de talento, nós pensamos também naquilo que é capacitar jovens que precisam de ser requalificados. Nós criámos um programa que é o programa Codé Verde. Codé é o last born son, o último filho, o caçula. E fizemos a brincadeira do Codé com Code Verde. Então criámos um programa de requalificação para jovens que estão ou desempregados ou querem mudar a sua vida e um bootcamp de 3 a 4 meses. Ontem estive na Microsoft, reunido com o líder internacional para alcançar os ODS da Microsoft, e ele dizia-me que se combinarmos inteligência artificial com low code, vai ser difícil pensarmos em cursos de 4, 5 anos, mesmo na engenharia informática. Porque isto vai deixar de existir. As pessoas vão ter ferramentas ao seu dispor para não ter que fazer um curso de 4, 5 anos. Acho que daqui a uns tempos as pessoas vão se rir quando nós passávamos 4, 5 anos sentados aqui nestas salas de aulas. Fazer licenciatura, mestrado, doutoramento e por aí. Mas é importante pensar então de que forma é que nós estamos a preparar estes jovens mais uma vez. Este programa, no início nós cometemos o erro, e é preciso falhar, principalmente nesta área é preciso falhar rápido, e nós cometemos o erro do Estado entregar a formação nesta área. Mas o Estado falha onde? Na intermediação laboral. Este não é o core business do Estado. É a responsabilidade do Estado, sim, formar os seus jovens, mas não é a responsabilidade, até é a responsabilidade, mas não o sabe fazer, da intermediação laboral. Então nós desafiámos as empresas privadas a desenhar connosco a formação. Temos a PricewaterhouseCoopers, empresa internacional, eles formam, este é o modelo que nós temos. Nós pagamos e depois eles são integrados nos quadros. Temos com a PricewaterhouseCoopers, temos com a Visionware, que é uma empresa líder de cibersegurança na Europa e no continente africano. Mais uma vez, eles formam, nós pagamos, eles empregam. Mas não queremos fazer só com empresas internacionais. Queremos fazer com as nossas empresas também. Então desafiámos 2 startups cabo-verdianas, a Chuva, que está em São Vicente, nas Ilhas do Norte, a Sintaxi, que está em Santiago, e que trabalham para mercados internacionais, a formarem, nós pagamos, eles empregam. E agora vamos começar com a DevGo. A DevGo é uma empresa cabo-verdiana, com 40 programadores, cabo-verdianos, todos jovens, homens e mulheres. Estamos a fazer um esforço também para ter cada vez mais meninas e mulheres na STIC em Cabo Verde. Aliás, é um pedido expresso do seu primeiro-ministro. Esta empresa, que eu visitei em São Vicente, desenvolve o software para a polícia na Alemanha. Isto não é um sonho, é a realidade do nosso país. E trabalham para várias instituições alemãs. Os sócios, um sócio é cabo-verdiano, o outro é alemão, e tinham uma rede de contactos interessantíssima, e tinham o talento dos jovens cabo-verdianos. Isto acontece no nosso país. Então nós estamos a preparar os jovens para a próxima geração, mas estamos também a desenvolver uma cultura e um mindset do novo cabo-verdiano. Bastante orgulhoso na sua identidade, mas ligado ao mundo, sabe perfeitamente aquilo que quer, consome informação do mundo global, e nós, enquanto africanos, não podemos continuar a utilizar este escudo que justifica aquilo que é a ausência de sucesso. O escudo que nós utilizamos no meu país é: somos pequenos, ganhámos a independência há pouco tempo, tudo escudos. Mas há países pequenos a fazer tecnologia de ponta. E temos o exemplo da Estónia na Europa, um país que ganhou a independência depois de Cabo Verde, um país que era, arrisco-me a dizer, tão pobre como Cabo Verde, e que é o país do Skype. Mas temos também o caso do Ruanda, um país pequeno também para a dimensão africana. Então acho que temos que ser ousados e não justificar
com o escudo a nossa incompetência. Ousar, acreditar e concretizar. Nós, nesta construção, criámos o Cabo Verde Digital. É um programa de formação, mas de empreendedorismo de base tecnológica de Cabo Verde. Podem nos visitar, digital.cv, está tudo em inglês, também em português, nesta nova cultura. O Cabo Verde Digital é uma verdadeira comunidade de jovens empreendedores. Eu gostava que pudessem conhecer estes jovens que sonham em resolver os problemas do seu país e ganhar dinheiro com essas soluções. Jovens de todas as ilhas que precisam apenas de internet, esta é a responsabilidade do governo, e já este ano vamos colocar a internet como um bem essencial em espaços de aprendizagem e ceder a internet numa fase inicial para quem quer empreender, quem quer ver entretenimento ou ver as fofocas da internet tem que pagar, mas quem quer aprender e empreender numa fase inicial é nossa responsabilidade enquanto governantes pavimentar esta estrada. Depois o carro é deles. Depois o sucesso será ditado pelo mercado. É importante desconstruirmos esta ideia também de um assistencialismo ad eterno. Normalmente os jornalistas em Cabo Verde perguntam-me sempre, agora depois do apoio do governo, numa fase inicial, o que é que vai acontecer? É o mercado que vai ditar o que é que vai acontecer. Não é o governo. E estes jovens, eles não precisam de ajuda, eles precisam de um apoio inicial. Eles têm tudo o que é preciso. O talento está do lado deles, formam equipas capazes e podem trabalhar para o mundo inteiro sem qualquer tipo de complexos. E nós queremos exatamente jovens assim. Não somos nem mais nem menos do que ninguém. Nós vimos até o Web Summit, aliás, somos o único país africano com um country stand no Web Summit, aqui em Lisboa. Daqui a 2 semanas vamos estar no Rio de Janeiro. Nosso primeiro-ministro vai ser o único líder africano a ser orador. Mostra que a bandeira de Cabo Verde está a ser levantada bem lá para cima e nós queremos que as pessoas, quando pensem no nosso país, automaticamente pensem em inovação, pensem em tecnologia e pensem em progresso. Quando nós estamos no Web Summit, nós, para além de passarmos esta mensagem de um país inovador, eu recusaria-me a ir apenas com a parte política. E recusei-me sempre a ir só a parte política. Abrir champanhe, cortar os bolos, sorrir para as fotografias. Nós vamos com os melhores. Vamos com as nossas startups. Fazemos um investimento para levar 10 startups cabo-verdianas ao Web Summit. Temos um stand. Investimos mais de 100 mil euros pela nossa presença do Web Summit. E fazemos uma preparação intensiva antes de ir. Trazemos especialistas de Israel. Trazemos especialistas da Europa também. Vão formar os nossos jovens uma formação intensiva para que quando cheguem ao Web Summit tenham realmente impacto. Este é um investimento do Estado de Cabo Verde. E acreditem que quando chegamos a estas cimeiras de inovação, eu acho que não é preciso ser um feiticeiro, ou um bruxo, ou uma bruxa, para perceber como é que será o futuro do mundo. Porque a mim entristece-me a ausência da presença do nosso continente neste tipo de cimeiras que discute o futuro. E fala-se hoje em dia de um neocolonialismo tecnológico. Nós não podemos ficar de fora. Esta é uma janela de oportunidade. Então os governos de Angola, Moçambique, o Paddy Cosgrave, que é o homem do Web Summit, ele foi até Cabo Verde e eu dizia-lhe, se calhar um bocadinho de forma ingênua, que ele tinha que dar condições para que os países africanos tivessem os seus stands. E ele dizia-me, Pedro, eu tenho um negócio, eu vou dar à Nigéria um stand, eu vou dar a Angola um stand, não posso. Nem a Cabo Verde eu dou um stand. Vocês querem, compram, pagam valor como todos os países. E essa é a nossa responsabilidade, procurar fundos, financiar, estar lá com os nossos jovens. E esta nossa presença global é uma marca do Cabo Verde Digital, o programa chama-se Go Global, não estamos só no Web Summit, estamos no Collision, no Canadá, estivemos no Africa Innovation Summit no Ruanda, estivemos no Angola Innovation Summit. Nós queremos que estes espaços
sirvam exatamente de showcase para aquilo que estamos a fazer a nível internacional, nós enquanto governo e as nossas startups, mas que possam também conectá-las com o mundo inteiro. Mostrar que, sim, no meio do Atlântico, num país africano, pequenino, há lá jovens que querem fazer parte desta economia que está a mudar. Não apenas como espectadores, mas como atores desta mudança. Nós temos uma comunidade e uma comunidade de braços abertos. A nossa diáspora está por todo lado, uma diáspora integrada nos seus países, mas há aqui coisas que me parecem importantes. Em Cabo Verde, as pessoas não são perseguidas pela sua cor da pele, não são perseguidas pela sua religião e não são perseguidas pela sua sexualidade. Quando nós, enquanto seres humanos, podemos celebrar a nossa diversidade, estamos mais perto de ser engenhosos, mais perto de ser inventivos. Celebramos-nos a nós próprios, sem fazer mal ao ambiente e às pessoas que estão à nossa volta, e nós queremos este espaço em Cabo Verde, um espaço de atração de talento. Imaginem a quantidade de recursos humanos e, infelizmente, no mundo, os recursos financeiros não estão bem distribuídos. Mas o capital humano está. O capital humano está bem distribuído. Agora, imaginem a quantidade de capital humano que é desperdiçado na costa ocidental africana, por instabilidades políticas e económicas. Nós queremos ser um porto de abrigo seguro para as startups africanas em Cabo Verde, onde as pessoas celebram a sua identidade, mas fazem negócios de Cabo Verde com o mundo e com todas as pessoas que nos visitam por bem. Temos o nosso programa Nómadas Digitais. O ano passado tivemos 200 pessoas a visitar-nos e a ficar em Cabo Verde durante um período longo. Queremos chegar a 500 este ano. As pessoas têm um visto que é pedido online. Tudo isto na nossa landing page digital.cv. Eu vejo já a colocarem o dedo que o tempo já está a passar. Eu falei de potencial de mercado, falo também do parque tecnológico. Estamos a construir um parque tecnológico, para terminar, que não serve só Cabo Verde, ele serve toda a sub-região, com esta vontade de que o talento pode ser celebrado no nosso espaço, no nosso território, em Cabo Verde. Um parque tecnológico, imaginem, um Estado como Cabo Verde, o próprio ALOP ajuda na questão da transparência e a questão de mecanismos de verificação do orçamento. Em Cabo Verde, o orçamento de Estado são mais ou menos 700 milhões de dólares. Imaginem, deste dinheiro, nos últimos anos, 3, 4 anos, Cabo Verde investiu mais de 100 milhões de dólares só na tecnologia e inovação. Este é um commitment que não vai só pela narrativa romântica do secretário de Estado. Temos o seu primeiro-ministro completamente comprometido, e este governo, e a colocar recursos que pensam em duas vias. Uma via que tapa buracos e que responde às necessidades atuais, mas também uma via que exatamente consegue ver a longo prazo. Isto são investimentos de presente com vista de futuro. O nosso cabo submarino Ela Link, que é um cabo state of art, 30 milhões de dólares, financiado pelo Banco Europeu de Investimento, mas com as garantias do Estado de Cabo Verde. É isto que é preparar o país. Infraestruturas, a criação de talento, a ideia que nós podemos ter a bandeira da inovação lá em cima, o branding é importante daquilo que é o nosso país e as nossas riquezas, que vão muito para além de solo e mar. E nós queremos, mais uma vez, que a questão da centralidade atlântica seja capitalizada, mas a questão do capital humano. Em Cabo Verde também temos esta narrativa romântica, capital humano, capital humano. O capital humano tem que ter impacto. E então tudo isto são peças de um puzzle que mostra exatamente onde queremos chegar. Vamos avançar, não estamos a ter tempo para o vídeo, mas está depois na nossa página do YouTube, também na Cabo Verde Digital. Podemos avançar. E investidores, académicos, pessoas que pensam tecnologia, vocês são a peça que falta, de todos os países africanos. Sintam-se em casa em Cabo Verde, se quiserem pensar uma África de futuro. Ousem, acreditem, tenham orgulho em ser africanos e cabo-verdianos. Muito obrigado a todos.
claro, desafiador, quase que toda a bancada quer ter a cabeça. E daí também a palavra ao Dr. José Carlos Pereira. O Dr. José Carlos Pereira é meu amigo, também já trabalhei há alguns anos atrás. Ele é um dos peritos em finanças públicas que o nosso país tem, trabalha no Ministério das Finanças, em particular no Gabinete de Planeamento Estratégico de Relações Internacionais do Ministério das Finanças, que é um gabinete que, entre outras coisas, de facto, apoia todas as políticas públicas que partem do Ministério das Finanças, que é um papel muito importante na elaboração do Orçamento de Estado, na elaboração dos programas de estabilidade, na participação do Ministro das Finanças desde sempre nos fóruns da União Europeia. Portanto, o Dr. José Carlos Pereira, desde há mais de 10, quase que eu diria 20 anos, que tem um papel ativo em todas estas áreas e, atualmente, ele é o diretor-geral deste Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. E eu daria a palavra de imediato ao Dr. José Carlos Pereira, que nos irá falar de acelerar a economia e organizar as finanças públicas redistributivas para mitigar as desigualdades sociais. Obrigada. Olá, boa tarde. Peço desculpa porque eu sou o tampão entre isto e o almoço, não é? E, portanto, a capacidade de absorção daquilo que eu possa dizer ou não é zero. E pensando nisso, quando pensei nisso, pensei assim, ninguém vai querer saber de finanças públicas, nem de que isso se interessa ou não. E honestamente, ao contrário do que a Ana me disse, e conheço a Ana há imenso tempo, e de facto estou no Ministério das Finanças há 23 anos, pensava assim, tenho que falar de uma coisa diferente, porque também não tenho a capacidade oratória, nem do Paulo, nem do Miguel, nem do Pedro, que são especialistas em verdadeira oralidade e, portanto, não têm essa capacidade. Mas, no entanto, dizer-vos que, além dessa questão de estar no Ministério das Finanças há 23 anos, a verdade é que eu nasci em Moçambique. E os meus pais em Goa, portanto, vieram para Portugal e depois para Moçambique, e que, nas minhas funções, eu sou o coordenador do Acordo Cambial de São Tomé e de Cabo Verde. O que faz a estabilidade de cambial de São Tomé e Cabo Verde. E, de facto, vou 2 vezes por ano a São Tomé e a Cabo Verde para verificar as contas de Cabo Verde e, portanto, de alguma forma, isso dá um chapéu quase de troika de Cabo Verde e São Tomé, mas nunca é com essa função. E dizer-vos que, pensando naquilo que... E peço desculpa, posso chamar-lhe Paulo, e gosto de mostrar no José Carlos, portanto, perfeitamente à vontade. Por uma razão simples, porque eu acho que a visão que nós temos de finanças públicas é sempre porque é que as finanças públicas interferem ou não na nossa vida comum, e nestes nossos países isso é fundamental. E por isso é que aquilo que eu ia começar por falar é de poder estrutural, se souber mexer nisto. Acho que está. Sim. Dizer-vos que nestes dias de globalização ou de quase fragmentação, os instrumentos de política monetária e política orçamental praticamente são inexistentes ou são incapazes. Um país como Cabo Verde ou São Tomé, devido até à paridade com o escudo do euro, quase que tanto não tem política monetária, portanto a política orçamental serve de baliza e, como todos vocês disseram, sendo que a maior parte da política orçamental depende de ajuda pública ao desenvolvimento, zero. Portanto, 90% do orçamento está feito. E como prever e como antecipar qualquer coisa desse género é difícil. Daí eu ter dito que, de facto, a utilização de abordagens micro, meso ou macro são necessariamente adequadas para criar e fomentar crescimento económico. E daí este tema especificamente. Portanto, como fazer política económica quando sabemos que, quando temos receitas, que são aquelas que vão financiar as nossas despesas, dependem, grosso modo, daquilo que é consumo, investimento, gastos, exportações e importações. E como foi dito aqui anteriormente pelo Miguel, o fato de grande parte dos países em causa dependerem de um ou 2 ou 3 produtos faz com que praticamente esteja tudo feito. E são produtos, são matérias-primas que até muito recentemente
os países não dependiam tanto e ficavam dependentes do preço internacional, que era raramente importante. E daí a forma de integração destes países no mercado mundial é complicado, é difícil. E, portanto, o combater os ciclos económicos não existe. Portanto, o país só cresce se todos crescerem, o país cai quando caem todos e somos os que caímos mais. Daí que esta desigualdade internacional é evidente. E como fazer isto no mercado, de facto, em que dizemos, ou podemos dizer que os grandes países levam com o financiamento todo, é naturalidade. Mas como, e por isso, acho que pus bem para trás, portanto, e eu ia falar, vou passar isto rapidamente, porque isto não é necessário, é dizer que, de facto, a grande questão aqui é a interreação entre as autoridades e o poder e o mercado. E como é que isso funciona? E eu utilizaria aquilo que eu chamo o poder estrutural. E o poder estrutural é o que permite escolher e formatar as estruturas dos políticos económicos globais entre os diferentes Estados mundiais, as instituições políticas, as empresas e os profissionais que operam nas diferentes áreas. E eu vou definir 4 áreas, não fui eu que as defini, aqui foi a Susan Strange já nos anos 60, 70 do século passado, e que mantêm-se atuais. Ela definiu 4 estruturas de segurança, 4 estruturas de poder, e que fomentam aquilo que é a formulação do poder estrutural. Estrutura financeira, estrutura de produção que está cá em baixo, estrutura de segurança e estrutura de conhecimento. Muito rapidamente, a estrutura de produção, que é uma das estruturas mais importantes e daquela que todos nós estamos a referir, a estrutura de produção pode ser definida como a soma de todas as questões do que determina o que é produzido, por quem, para quem, de que forma, de métrica e em condições. A produção é considerada um elemento fundamentador ou fundador da política económica, pois determina não só os fatores produtivos, capital a trabalho, mas também a riqueza e a sua distribuição. Por isso é que eu coloquei aqui. Sendo assim, todas as sociedades organizadas estão assentes na estrutura de produção. O Estado tem uma intervenção fundamental daqui, porque é o Estado que também produz, é o Estado que regula e é o Estado que consome. Segunda estrutura financeira. Falamos imensas vezes disso. Podemos definir a estrutura financeira como o somatório de todas as questões ligadas à disponibilidade e concessão de créditos aos países e empresas particulares e todos os fatores que determinam a variação da taxa de juros e taxa de câmbio. E porquê que isto é importante? Porque a possibilidade de concessão de crédito é das mais importantes. Aquilo que roda a economia é o financiamento. E se não temos financiamento, esqueçam. Dizemos que o nosso saldo orçamental é negativo, a nossa dívida é elevada, o nosso serviço de dívida é elevadíssimo, mas se nós não temos capacidade de o financiar, de o pagar, e dizemos não vamos pagar, no dia seguinte as torneiras fecham. Perdemos credibilidade. Daí que estamos sempre pendentes. A nossa liberdade, e eu estou a falar como um homem das finanças, do Ministério das Finanças, que passou por variedíssimas crises, pela Troika, e passamos por momentos de elevada insustentabilidade e tínhamos que fazer o que era-nos pedido, porque devíamos. E enquanto devemos, temos que fazer o que é-nos pedido. Muito simples. O financiamento é fundamental. Já agora, uma à parte, além do financiamento do Banco Mundial, foi assinado há muito pouco tempo o Compacto Lusófono, que permite as garantias dos países PALOPs todos ao financiamento via Portugal, via as garantias portuguesas, e que todos os países devem utilizar. O GPR é o que fomentou esse Compacto Lusófono. O GPR, do qual sou o diretor-geral. Vamos lá ver se consigo avançar. A estrutura de segurança. Esta estrutura é muito natural no Estado, mas a estrutura de segurança é fundamental e vê-se hoje em dia. A invasão da Ucrânia pela Rússia fomentou esta estrutura de segurança. Porquê? Porque todos nós temos esta estrutura quase como onipresente, mas o Estado é aquele que fornece a defesa e a segurança. Mas também disso, a pessoa que nos fornece a segurança do prédio onde vivemos, a polícia, tudo isso é aquilo que fornece a nossa segurança ou insegurança. Mas também a segurança do que temos, do que não temos, do que fazemos, e aqui o Estado é fundamental nesse aspecto, e é aquele que é capaz de capacitar também um país de ter uma estrutura independente ou não. E, finalmente, a estrutura de conhecimento. A estrutura de conhecimento foi falada aqui por várias questões, via qualificações, via qualidade do capital humano,
mas a estrutura de conhecimento é cada vez mais importante. Porquê? Porque é aquela que tem fornecido uma capacidade e quase uma cola entre estas estruturas todas. Porquê? Porque a estrutura de conhecimento às vezes funciona ao contrário também. Isto é, o poder que eu tenho é aquilo que eu sei que vocês não sabem. Portanto, como eu sei, tenho um poder que todos os outros não têm. A disseminação desse conhecimento reduz esse poder, mas é aquilo que foge com que a democratização desse poder. A forma como podemos funcionar no mundo atual é muito essa questão e funciona de muita forma. Portanto, os mídias é uma estrutura de conhecimento que, podendo ser mal trabalhado, cria um problema de comunicação. Portanto, e todos nós sabemos isso, porque muitas vezes funcionamos atrás daquilo que é a informação que é veiculada pela comunicação social, mas também não só. Tanto uma informação funcionada por um Twitter do Elon Musk cria logo um problema no mundo inteiro, não é? Tanto porque ele consegue influenciar a capacidade ou não. Tanto um Twitter do presidente chinês ou do presidente Macron, tanto tudo isso. Há aqui a influência do conhecimento ou não, tal como o ChatGPT que falamos agora mesmo, não é? Portanto, tudo isso é conhecimento e estamos atrás dele, e se nós não tivermos sempre a seguir este fundamento, estamos atrasados. Como dizia o meu caríssimo antecessor, se calhar o ouro de Cabo Verde será claramente a qualidade dos seus recursos humanos e da qual eu, como disse, acompanho um dos países mais jovens do mundo. É terrível depois a possibilidade de razia dessa qualificação pelo fato do país não poder reter esses recursos no país. Eu falo em caso próprio de Portugal, mas também o mesmo acontece em todos os países da qual fazem um esforço enorme de capacitação das suas qualificações, mas depois não conseguem retê-los. E aí o futuro como vem ou não vem. Isto é apenas um exemplo para vos dizer que, de facto, aquilo que um país devia fazer é, numa matriz grande, perceber que, de facto, aquilo que é dito, nós só podemos redistribuir ou distribuir aquilo que é produzido. Aquilo que é produzido só pode ser feito se nós criarmos capacidade para o país produzir. Dos países que nós estamos, com a exceção se calhar, de Angola e Moçambique, que são países grandes, muito grandes, são países com um mercado muito curto e com um empresariado muito fechado e com pouca capacidade de se exacerbar. Se não houver meios de cooperação, acordos de finalidade, até com outros países que estejam vizinhos e que funcionam da mesma forma, nunca iremos funcionar neste mercado global, nesta capacitação de decidirmos, e temos capacidade num orçamento, decidirmos aquilo que queremos fazer ou não, onde é que podemos apoiar e o que é que podemos fazer. E aqui, tudo isto para vos dizer que, numa estrutura matricial que vos tinha dito logo no início, se pensarmos que aquilo que governa o mundo funciona nestas 4 estruturas: financeiro, produção, conhecimento e segurança. Portanto, há países que têm essas 4 estruturas, como os Estados Unidos. Há países que só têm uma, porque é a produção, há outros que é o financeiro, há outros que têm 2, há outros que têm o terceiro. Mas temos que saber canalizar ou capitalizar aquela estrutura matricial que nos favoreça. Porque é isso que nos pode ser o nosso know-how, a nossa forma de estar no mundo global. Sabendo que o mundo, de facto, está a mudar. É uma mudança gradual, mas que acontece em que já não queremos, como na estrutura de produção, já não queremos depender de uma China ou de uma Rússia, quer nos cereais, quer no gás, quer nas tecnologias, porque, de facto, a qualquer momento isso pode ser um problema. E, de facto, como foi bem referido anteriormente, as grandes guerras atualmente surgem pela questão do domínio de rotas que são fundamentais, porque isso é que é o futuro. A China é um império gigante e que sabe que tem tempo. Portanto, a ideia de criar o banco de investimento chinês permite-lhes capitalizar e canalizar e criar uma estrutura em que os países fiquem independentes. Porquê? Porque financia sem perguntar e depois torna-os dependentes dele, porque o financiamento mantém-se sempre deles. É importante percebermos isso, portanto, a ajuda ligada, e sabemos como é que essa ajuda funciona ou não funciona.
Digo isto porque também o GPR é o acionista, o GPR, muitas diferenças, acionista de todos os bancos multilaterais, tanto o Banco Asiático, o Banco Africano, o Banco Interamericano, o BEI, o BERD e todos mais. E dizer-vos que, de facto, isto é importante. Desculpem. E a dizer que num país como Portugal, em que podemos ver a grandeza da administração pública dentro do país, como o peso do consumo público, que é uma das componentes do PIB, vale 18%, as receitas e despesas no PIB em Portugal, por exemplo, vale 45%, portanto, metade quase do PIB é receitas ou despesas, portanto, está tudo dependente disto. A carga fiscal portuguesa é 36% do PIB, e isso é importante. O peso do emprego ou das remunerações no PIB vale 10%, e a dívida, por exemplo, portuguesa é 110%, sendo que os juros, por exemplo, é 2,5% do PIB. O que é que significa? Se nós temos um PIB em que 18% é consumo público, em que nós temos 2,5% do PIB, que já foi 5%, que está dependente para os juros, para o pagamento deles. O que é que nos resta para as proteções, para as políticas de distribuição, para o tipo de políticas? Se não forem bem, isto é, se não houver receitas, não há possibilidade de despesas. É relativamente simples. E, portanto, é necessário isto aqui, e eu tenho 18 segundos, porque eu estou a contabilizar. A verdade é que, se não houver uma boa avaliação, nunca se faz políticas. E a avaliação tem que ser monitorizada. Esta questão das políticas é fundamental, porque senão nada funciona. Daqui, eu ia acabar só com 2 pontos fundamentais. Um primeiro ponto, que foi falado aqui várias vezes, é a formalização da economia. Como a digitalização só é possível para uma melhor capacitação de perceber se a economia funciona ou não funciona, se houver formalização. Nunca se vai conseguir impor o IVA nos mercados de Cabo Verde, São Tomé, Guiné, à pessoa que está vendendo na rua, porque ela não tem incentivo nenhum. Nem nós temos incentivo. E a digitalização pode ser um meio para que isso aconteça. Mas só acontece se as pessoas perceberem que vão ter vantagens com isso. Se há uma cenoura de capacitação. Ok, eu estou a pagar um imposto, eu estou a receber porque a seguir vou ter uma capacidade disso. Mas para isso, mesmo em Portugal, uma boa política de redistribuição só funciona se as prestações sociais estiverem ligadas à parte dos impostos. Senão, fica sempre a injustiça, ou a percepção de injustiça de que uns pagam e outros recebem. Que são sempre os mesmos a pagar. E que ou é a empresa privada, ou são uns que estão virados para o Estado. E tudo isso, essa má percepção, ou percepção, se quer, está certa, tem que se mudar com a capacitação de toda a economia poder ser formalizada e, portanto, saber do que é que se paga, recebe. Essa transparência das suas finanças públicas são fundamentais. Não disse tudo o que tinha a dizer, mas como de facto já são 1:45 e já estamos muito fora do tempo, acabo. Muito obrigado. Obrigada, Dr. José Carlos. Pois, portanto, como veem, já não temos tempo para questões, mas não é só por isso. Não é só por isso que eu agora não abro mais às questões, não é só por causa da falta de tempo. Eu acho que, de facto, as intervenções foram de tal maneira ricas, foram de tal maneira diversificadas, foram de tal maneira comuns aos problemas, não só dos países africanos como de Portugal. Estes assuntos emergentes, de facto, demonstram-se como urgentes, no sentido que não há volta a dar senão enfrentá-los, ou seja, como as prioridades das políticas económicas, das políticas públicas. E eu penso que os 3 oradores, de facto, deram-nos um quadro bastante completo da urgência, da diversidade, e penso que agora o melhor que fazemos é pensar sobre eles e refletir e de facto ir para nossas casas e tratar deles. E portanto penso que a Isabel Flores também concorda com esta wrap-up. O que ela diz é que vamos primeiro almoçar, não é? Temos agora, vamos todos direitos. Muito obrigada a este painel, que foi de facto muito inspirador.